Boa noite, turma. Então, vamos hoje iniciar a nossa aula online e nós vamos dar início com a administração de medicamentos. Eu trago aqui para vocês alguns conceitos, de medicamentos para que futuramente possa ajudar, no entendimento de como, a gente vai fazer a realização da administração. Medicamento é toda substância que, introduzida no organismo, vai atender a uma finalidade terapêutica. O que seria isso? Nada mais é do que quando a gente realiza uma administração de medicação para que se tenha um fim, terapêutico de melhora. Por exemplo, digamos que um paciente deu entrada na unidade com uma cefaleia intensa e aí a droga, a primeira droga que a gente vai administrar para esse paciente, referente à dor, vai ser analgésico, certo? A gente vai fazer o analgésico, a analgesia nesse paciente, para que se tenha um fim terapêutico, para que se tenha o resultado de melhora dessa dor de cabeça. Caso não haja a melhora imediata, nós temos outras opções de medicações, sejam analgésicos mais potentes, ou seja até mesmo uma outra medicação que não seja de cunho analgésico, mas que venha interferir diretamente no relaxamento desse paciente, por exemplo, para que essa cefaleia intensa tenha uma melhora. Como, por exemplo, a gente pode utilizar alguns tipos de ansiolítico, como o diazepam, para que ajude esse paciente a relaxar, a diminuir uma ansiedade, caso seja visto isso no atendimento, e venha se ter realmente essa medida de melhora e conforto da dor. Os medicamentos, eles podem ser realizados de forma preventiva, e aí eu trago como exemplo as vacinas, que é um exemplo clássico que a gente administra para que o paciente, desenvolva anticorpos e imunidade contra determinada doença. Pode ser também realizado de forma paliativa, e aí eu trago como exemplos analgésicos, e aí eu vou trazer um exemplo um pouco mais, de uma intensidade um pouco maior, pacientes em casos de fase terminal de um câncer, por exemplo. E aí a forma paliativa, que a gente vai cuidar desse paciente, porque é um paciente que está numa fase terminal, mas a gente precisa trazer um conforto em relação às dores, em relação a todas as reações que a doença em si traz para aquele paciente na fase terminal. E aí utilizamos muito a morfina, que é um analgésico potente, é um analgésico que é realmente utilizado para dores intensas, E aí, esse é um exemplo, de analgesia de forma paliativa. Também podemos, fazer essas medicações de forma curativa, e aí de forma curativa nós temos a antibiótico terapia, são os antibióticos. Por exemplo, paciente deu entrada na unidade com um exame confirmatório de infecção urinária. Então, a gente já vai iniciar a dose de ataque, de medicação para aquele tipo de infecção com antibiótico e depois vamos fazer de forma subsequente. Então, ele vai iniciar a dose de ataque e depois ele vai continuar a fazer essas medicações, seja por via venosa, seja por via oral ou por via intramuscular. E substitutiva, que também nós temos um exemplo clássico, que é a insulina. Por que substitutivo? Porque nos casos de pacientes insulinodependentes, eles desenvolvem a diabetes porque o seu pâncreas deixa de produzir a insulina natural do nosso organismo. Então, para substituir a insulina, que seria natural, produzida pelo próprio organismo, para substituir isso, se faz a insulina medicamentosa, que é a administração de insulina
nos horários estipulados, né, pelos endocrinologistas. Então, assim, é substitutivo. Então, ele não produz mais a insulina natural do organismo, e então se tem a insulina medicamentosa para substituir a que seria natural. E aqui nós temos o tipo de ação. A ação pode ser local, né, que são aquelas medicações que agem no local de aplicação. Por exemplo, quando a gente faz medicações de uso tópico, né, que é pomadas na pele, devido a alguma reação alérgica ou algum problema, né, dermatológico de pele. Então, se faz a aplicação local e aí ela tem aquela ação no local, que a gente realiza a medicação. E nós temos a geral ou sistêmica, que são aquelas que circulam na corrente sanguínea e seu efeito atinge determinados órgãos, tecidos ou todo o organismo. E aí nós temos, né, como geral sistêmica, as medicações que são realizadas por via intramuscular, subcutânea, intradérmica e intravenosa. Eu trago aqui para vocês nessa imagem a angulação da agulha que a gente vai realizar para cada tipo de via de administração. Para a via intramuscular, nós vamos fazer o ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto. Porque se for feito um ângulo menor do que o de 90, a gente não vai atingir a via intramuscular. A gente vai acabar realizando a medicação por outra via. Subcutânea, nós precisamos fazer uma angulação de 45 graus, que é a metade, né, do que a gente realizaria para a intramuscular, para que ela fique de forma realmente subcutânea. A intravenosa, nós fazemos um ângulo ainda um pouco menor, que é de 25 graus, para que a gente possa, né, e consiga funcionar a veia. E a via intradérmica, que é a via que tem a menor angulação, é a via que, na verdade, a gente só vai realmente fazer um ângulo de 10 a 15 graus, para que a gente consiga suspender, só pegar realmente a pele. A gente não vai afetar nenhuma camada da pele. Então, a gente só vai pegar realmente a pele, suspender e administrar a medicação. A via intradérmica, ela é muito utilizada, né, para crianças que acabaram de nascer e precisam ser vacinadas com a BCG, que é a vacina que acaba deixando a marquinha, a cicatriz no braço, né? Então, essa vacina ela é realizada intradérmica e também ela é realizada para alguns procedimentos dermatológicos. Aqui, eu trago para vocês os 9 certos relacionados à administração de medicações. Então, nós precisamos ter em mente todo esse propósito aqui dos certos, para que a gente não realize a medicação, né, incorretamente. A gente pode realizar incorretamente de várias maneiras. Pode realizar na via incorreta, né, na via de administração incorreta. A gente pode administrar na hora incorreta. A gente pode administrar a dose incorreta, no paciente incorreto. Então, assim, a gente precisa ter em mente esses certos para que a gente faça a administração de maneira correta, certo? Então, assim, como é que a gente vai iniciar? Primeira coisa, a gente precisa saber quem é o paciente. Como eu já relatei, existem homônimos, né, que são pacientes que apresentam o mesmo nome, sobrenome, idade igual e até mesmo data de nascimento igual. É comum a gente ver isso. Então, assim, a gente precisa saber identificar cada paciente, porque, assim, o que vai diferenciar um paciente do outro, quando ele está em internamento, vai ser justamente o diagnóstico que cada um tem, certo? Então, assim, a gente precisa colocar em mente, eu preciso saber quem é o paciente certo, depois eu preciso realizar a medicação certa, na hora certa, com a dose certa, a via certa. Preciso saber também o tempo correto dessa medicação, que seria o tempo. Por exemplo,
o médico pediu para fazer a administração de um soro fisiológico, certo? De 500 ml, para correr em 2 horas. Então, preciso fazer o gotejamento correto daquela medicação, né? O gotejamento por minuto daquela medicação correto, para que essa medicação venha a correr realmente em 2 horas, que foi o solicitado, que foi o prescrito, certo? Precisa-se também atentar para a validade da medicação, para que não se faça a administração de medicamentos com a validade já passada. A gente precisa também fazer a abordagem correta, e isso está relacionado diretamente à abordagem do paciente certo? Então, a gente precisa saber qual o paciente que a gente vai chegar para fazer determinada medicação. E, por fim, o registro correto. Registrar, checar a medicação e deixar tudo lá bem claro que foi realizada, a via que foi realizada, a hora que foi realizada, né? Para manter o registro corretamente. Então, esses são os 9 certos para a administração de medicações. Caso eu tenha paciente que seja homônimo, né, que tem o mesmo nome, tem até a mesma data de nascimento, a gente vai identificar esse paciente pelo número do leito e pelo número do registro. Então, a gente vai ter a confirmação final mesmo de quem é o paciente correto para determinada medicação através do seu registro e número do seu leito. Vias de administração. A via de administração é a maneira como o medicamento entra em contato com o organismo. É a sua porta de entrada. Podemos administrar via oral, que é através da boca, via retal, que é através do ânus, via vaginal, que é através da vagina, via sublingual, que é embaixo da língua, via injetável, que pode ser intravenoso, intramuscular, subcutânea e intradérmica, dermatológica, que é através da aplicação tópica na pele, via nasal, que é através do nariz, via oftálmica, que é através dos olhos, e inalatória. A inalatória nada mais é também do que utilizar a via nasal, e interfere também na região de boca. E eu trago como exemplo de via inalatória a nebulização, por exemplo. A nebulização é uma medicação que é realizada por via inalatória. Bombinhas, aquelas bombinhas de ar para pacientes que são asmáticos, também é por via inalatória. A via oral. A administração de medicamentos por via oral é a mais utilizada, segura e econômica, além de ser bastante confortável e sem apresentação de dor. No uso dessa via, os medicamentos podem ter apresentação em comprimidos, cápsulas, suspensão ou líquidos. Eles se espalham pelo corpo, principalmente através do intestino. Então, a medicação por via oral realmente é a mais utilizada, né? E por ser prática, e é utilizada bastante para pacientes que fazem tratamento de forma contínua. Por exemplo, pacientes hipertensos, né, que precisam fazer uso diariamente de medicação via oral para controle da pressão arterial. Então, esse aí é um exemplo. Pacientes diabéticos que também, né, possuem diabéticos que não são insulino-dependentes e que fazem uso de medicações por via oral para o controle da diabetes. E outras mais medicações que são realmente utilizadas por via oral. Na emergência, a gente também utiliza, né, em alguns casos de emergência. Por exemplo, protocolo de infarto agudo do miocárdio. Para realizar o protocolo de infarto agudo do miocárdio, a gente realiza algumas medicações que são por via oral, que é para justamente diminuir a sobrecarga do coração e fazer com que esse paciente de início tenha essa dose de ataque e evite que esse infarto agudo do miocárdio evolua para um infarto fulminante. Então, é de extrema importância. E são medicações que são realizadas por via oral. Via sublingual, que são medicações, né, que são administradas embaixo da língua. Os medicamentos administrados por essa via promovem efeito sistêmico em curto espaço de tempo, além de se dissolverem rapidamente, deixando pouco resíduo na boca. Essa via é utilizada para a administração de medicamentos em algumas urgências, como, por exemplo,
no ataque cardíaco. Também é utilizado para emergências hipertensivas. Qual a medicação clássica que todo mundo conhece, que a gente geralmente, né, na maioria das vezes, utiliza numa emergência hipertensiva? É o captopril. O captopril, ele é realizado por via sublingual em caso de emergência. E ele, né, é muito efetivo em relação a fazer um efeito rápido por via sublingual em casos de pressão arterial elevada. Então, em caso de emergência, se utiliza muito ele. Os medicamentos sublinguais são absorvidos rapidamente pela mucosa sublingual. Nessa forma de administração, o medicamento em comprimidos ou gotas deve ser colocado embaixo da língua e deve permanecer ali até a sua total absorção total. Por quê? Que tem que ficar até a absorção total. Porque se o paciente, né, fica ali conversando ou antes mesmo de dissolver por inteiro, pede água para beber, a medicação ela não vai fazer o efeito correto, certo? Então, precisa se deixar a absorção realmente total desse medicamento para que o efeito surja. O efeito por via sublingual, geralmente de 10 a 15 minutos, o paciente já tem um efeito para determinada reação, certo? Em caso de emergência hipertensiva, pacientes que fazem uso do captopril, após 15 a 20 minutos no máximo da administração correta, esse paciente vai realmente apresentar melhora. Aqui são as medicações realizadas por via retal. Nem todos os medicamentos podem ser administrados por essa via. Eles podem ter efeito local ou sistêmico, entretanto, essa via não é bem aceita pelos pacientes sob a alegação de incômodo, preconceito, restrições culturais. Mas é uma via em que a gente realiza muito, né, em casos de fecalomas, que eu até já trouxe em sala de aula para vocês, que nada mais é do que o endurecimento das fezes e aí impede, né, a passagem, né, das dejeções. Então, a gente faz por essa via retal, o que promove, né, uma melhora e conforto imediato, porque logo após a inserção, questões de alguns minutos, o paciente já consegue defecar, porque a medicação, né, glicerinada, ela promove a quebra do fecaloma. E se o fecaloma quebra, que está ali, né, praticamente empedrado, se o fecaloma quebra, é natural que as fezes logo em seguida consigam, né, ser expostas para fora. Via intravenosa. A via intravenosa é aquela na qual a administração do medicamento é realizada diretamente na corrente sanguínea por uma veia. A aplicação de medicamentos por essa via pode variar desde uma única dose até uma infusão contínua. Por apresentar efeito mais rápido, é a primeira opção durante as emergências. Outra justificativa para a administração por essa via é que muitos fármacos não conseguem ser absorvidos pelo intestino. Então, é a via realmente que nós utilizamos com determinada frequência, tanto para pacientes que estão em internamento, quanto para pacientes que estão em quadro de emergência. Por quê? Porque a ação é imediata. Então, assim, se a gente administra agora mesmo a gente já obtém um retorno em relação à eficácia, né, e a relação à melhora da terapêutica daquele paciente no momento. Um exemplo que a gente, né, costuma trazer muito em relação à medicação intravenosa né, pacientes que estão evoluindo com a parada cardiorrespiratória, por exemplo. Claro que a gente não vai apenas realizar a medicação para esse paciente que está em parada cardiorrespiratória. Existem outras condutas profissionais que a gente realiza no momento, como, por exemplo, a RCP, que é a ressuscitação cardiopulmonar através de compressões cardíacas e ventilação daquele paciente no momento. Porém, as compressões cardíacas mais a ventilação não teriam eficácia, né? Não tem eficácia se não for administrado por via intravenosa a adrenalina,
a atropina, que são medicações que a gente utiliza nessas emergências, certo? Por quê? A adrenalina, por exemplo, ela vai criar uma sobrecarga cardíaca e ela vai ajudar o coração a voltar a bombear. Né? Então, o coração vai voltar a bombear o sangue e vai voltar a bater. Então, a gente vai voltar a ter a frequência cardíaca daquele paciente com a administração da adrenalina. Certo? Esse é um exemplo. Via intramuscular. A administração via intramuscular permite que o medicamento seja injetado diretamente no músculo. É indicado para medicamentos de aplicação única ou de efeito mais prolongado. Não tem efeito tão imediato se comparada com as medicações administradas por via intravenosa, mas são bastante eficazes. Então, em algumas emergências a gente faz medicações também intramusculares para ajudar. Porém, né, é a via de segunda escolha. Por quê? Porque a ação, né, da medicação vai levar cerca de 30 a 40 minutos. Então, numa emergência mesmo que a gente está vendo o risco iminente de morte do paciente, a gente não vai dar preferência a utilizar intramuscular, a gente vai utilizar intravenosa realmente porque é imediata. A intramuscular, a gente faz muito para casos de tratamentos. Por exemplo, pacientes que, né, são diagnosticados com hérnia de disco, né, que é realmente um problema na coluna vertebral. Então, o tratamento para esses pacientes, para amenizar a dor, porque é um desconforto imenso em relação à dor. Então, para amenizar a dor desse paciente, né, geralmente se faz medicações por via intramuscular. E aí a gente traz uma gama de medicações que são utilizadas para esse tipo de problema, né, de coluna vertebral. Por exemplo, a gente tem a beta-30, que é anti-inflamatório e analgésico, certo? Então, tem a função anti-inflamatória e analgésica ao mesmo tempo. A gente utiliza muito nas emergências Voltaren, né, juntamente, né, associada com dexametasona. Cada uma tem uma ação terapêutica. O Voltaren, ele tem uma ação voltada muito maior para ser anti-inflamatório. E a dexametasona tem ação analgésica. Então, a gente faz as duas associadas para que as duas ajam de forma anti-inflamatória e analgésica para aquele paciente que está sentindo dor, certo? Fora outras medicações que a gente utiliza por via intramuscular, como, por exemplo, os anticoncepcionais, né? A gente tem os anticoncepcionais de 1 mês, a Noregina, e a gente tem aqueles com intervalo de 3 meses, Contracep. Então, são medicações que são realizadas por via intramuscular, né? Então, essas duas medicações já não são terapêuticas, são medicações preventivas, é para evitar realmente a gravidez. E aqui nós temos a demarcação, certo? Que a gente precisa fazer para medicações intramusculares. Então, a gente precisa fazer um quadrante, certo? O quadrante do glúteo a gente vai dividir em 4 quadrantes. E aí, o quadrante superior externo é o quadrante que a gente vai utilizar para a administração da medicação. Sendo que nós vamos dar uma preferência muito maior a fazer nesse quadrante superior externo o mais para fora possível da linha medial que a gente divide. Por quê? Porque nessa linha medial, como vocês podem ver aqui na imagem, né? Essa linha que divide o glúteo ao meio, ela é justamente a linha por onde passa o nervo ciático. Então, esse nervo ciático, a gente não pode administrar medicação nele de jeito nenhum. O quanto mais longe a gente administrar por via intramuscular dessa linha medial, que é por onde estaria passando, né, o nervo ciático, melhor. Porque se a gente administra a medicação diretamente nesse nervo, a gente vai causar danos ao paciente. E um dos danos que vão causar realmente um problema muito maior para aquele paciente é justamente a perda de força e de mobilidade
no membro em que for administrado, seja no membro inferior direito ou no membro inferior esquerdo. Então, exige-se realmente um cuidado muito grande em relação à administração intramuscular por conta desse nervo ciático. E a gente precisa angular a agulha a 90 graus para que a gente consiga também administrar aquela medicação que é intramuscular no músculo. Porque se a gente não faz essa angulação de 90 graus, a gente acaba fazendo subcutânea. Se a gente faz essa medicação subcutânea, também vai ter efeitos no paciente. E um dos efeitos que mais acometem é justamente a formação de abscesso, né? Que é incômodo, é doloroso, tem formação de secreção purulenta. Então, assim, o paciente acaba sofrendo muito também com isso. Via subcutânea. Medicamentos são administrados debaixo da pele, no tecido subcutâneo. Esse tecido subcutâneo é justamente a primeira camada da pele, certo? Então, nessa via, a absorção é lenta. As regiões de injeção subcutânea incluem as regiões superiores externas do braço, o abdômen, sendo que no abdômen não é no abdômen todo, certo? A gente precisa fazer nos quadrantes que são próximos à região umbilical. Então, são nesses quadrantes que a gente realiza a medicação subcutânea. E na região anterior das coxas e região superior do dorso. Então, assim, a região anterior das coxas nada mais é do que no músculo vasto lateral. A gente vai pegar a agulha 13 por 4,5 para a realização dessa via, que é a menorzinha que tem. Vamos fazer o ângulo de 45 graus para que essa medicação chegue na via subcutânea. Posso fazer a angulação de 90 graus? Não pode fazer a angulação de 90 graus. Por quê? Porque se eu faço a angulação de 90 graus, mesmo com a agulha pequena, que é a correta para administração por essa via, a gente pode acabar chegando já próximo da segunda camada da pele, ou até mesmo invadir a segunda camada, certo? Que não é a via intramuscular, mas não é a primeira camada que vai ser a subcutânea. E aí também a medicação não vai fazer o efeito desejado, certo? Via inalatória, que é a via que se estende desde a mucosa nasal até os pulmões. Pode ser utilizada para efeito local, que é como descongestionante nasal ou medicamentos para asma, como eu trago aqui na imagem, ou sistêmico, que é a anestesia inalatória. Tem a vantagem de realizar a administração em pequenas doses, com rápida absorção. A administração pode ser na forma de gás ou pequenas partículas líquidas, né, que é a nebulização, ou sólidas, que é o pó inalatório, certo? Então, assim, nebulização, oxigenoterapia, através de máscara de Venturi, catéter tipo óculos, máscara não reinalante, são todas por via inalatória. São vias em que o paciente vai precisar respirar, né, aquela medicação para que ela faça o efeito. Via tópica. Essa via geralmente é utilizada para tratamento de afecções da pele e mucosas. Os medicamentos são apresentados em formas de pomadas, géis ou cremes e devem ser administrados somente no local onde há a lesão. E aqui eu posso trazer para vocês, né, acerca dessa via tópica. A gente pode ir um pouco mais a fundo e eu posso trazer para vocês a questão de feridas, né? Úlceras por pressão, pé diabético, que são feridas, né, mais extensas, maiores, mas que o tratamento é realizado através da realização do curativo com soro fisiológico e da aplicação de pomada para cada tipo de ferida. Então, assim, vai depender da apresentação daquela ferida. Se é uma ferida que apresenta muita fibrina, muita secreção purulenta, então a gente vai realizar naquelas regiões de fibrina, a gente vai realizar o desbridamento, que é a retirada, né? A gente vai tentar retirar o máximo que puder. E em seguida, vamos fazer uso da pomada colagenase, por exemplo. E na área que já está com
visualização de músculo aparente, né? Que a gente diz que já tá, né, muito melhor quando a gente vê aquele aspecto avermelhado e com músculo já aparente. Então, ali a gente vai fazer a administração de sulfadiazina de prata, que é outro tipo de pomada específico, certo? Mas, no fim, vai ser realizado tudo por via tópica e a gente vai ter uma efetividade terapêutica naquele tratamento.